Olá, meu amigo, você que me assiste aqui pelo canal do YouTube e também pelo canal, pelo Facebook ou pelo Instagram. Eu quero que o Senhor te abençoe e te guarde. E eu quero trazer um estudo na palavra de Deus que está em Apocalipse, no capítulo 17, onde fala a respeito da mulher e da besta. O mistério da mulher e da besta, Apocalipse 17, verso 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu quero neste momento, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para nossa meditação, estudar com você a respeito da mulher e da besta, mas nós vamos saber o mistério da mulher em primeiro lugar. Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor nos abençoe. Te peço que fala com a tua igreja, com o teu povo, com os teus filhos, assim como o Senhor já tem falado comigo no livro do Apocalipse, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Revela para a tua igreja o teu milagre, os mistérios do Senhor, Pai, que está dentro deste livro. Eu te peço, assim como o Senhor falou comigo, fala com a sua igreja. Primeiro, vamos ver o mistério da mulher. Mulher tem 2 sentidos. Mulher, ser humano. Segundo sentido, mulher representando uma comunidade, uma igreja, um povo. Mulher, ser humano em primeiro lugar. Linguagem figurada. Apocalipse 12:1, mulher vestida do sol. De que está falando a mulher vestida do sol? Malaquias 4:2 a 6, está falando de Maria, quando o sol da justiça, que é Jesus, que o Espírito Santo engravidou ela, e ela foi dar à luz a um filho, e esse filho se chama Jesus Cristo. Então essa mulher vestida do sol tem 2 sentidos também, é mulher Maria e mulher igreja. Mais na frente nós vamos ver sobre a mulher igreja. Apocalipse 12:2, a mulher gritava com ânsia de dar à luz. Apocalipse 12:4, o dragão parou diante da mulher para que tragasse a mulher. Está falando de Maria. Mateus capítulo 2, versículo 3 a 8. E Mateus capítulo 2, versículo 16. Quando o rei Herodes mandou, que os soldados que eles fossem e descobrissem, aliás, passou ali aquelas pessoas para poder, os magos, para ir adorar o Senhor, e ele fez um estudo aonde que iria nascer o Cristo, o Rei dos Judeus. E no versículo 16 de Mateus 2, ele vai perseguir e vai mandar matar as crianças de 2 anos para baixo, que era o tempo exatamente. Não é só porque nesse momento Maria com José tinha saído e foi para o Egito. Apocalipse 12:5, deu à luz um varão que há de reger todas as nações, e o seu filho foi arrebatado para Deus. Isso está falando de Jesus Cristo. Está falando que Maria deu à luz a Jesus, e esse filho foi o único que foi arrebatado para Deus, que ele é o primogênito dentre os mortos que ressuscitou. Apocalipse 12:6, a mulher fugiu para o deserto. Maria foi. Mateus capítulo 2, versículo 13, 14 e 15, fugiu para o Egito, ela foi. Mateus 12:14, fora da vista da serpente, fugiu da morte, tanto do menino como dela. Apocalipse 17, versículo 1, mulher prostituta. Quem é essa mulher? Apocalipse 17:3, mulher assentada sobre uma besta escarlate. Quem é essa mulher? Apocalipse 17, verso 4, mulher vestida de púrpura escarlata.
Que mulher é essa? Apocalipse 16, verso 6, Apocalipse 17, verso 6, mulher embriagada com o sangue dos santos, que está falando da morte de Jesus Cristo. Isso aqui é uma mulher igreja. Paulo faz uma comparação de uma mulher casada, uma mulher de respeito com Jesus Cristo. Efésios 5, 23 e 24, né, que diz que marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Versículo 32, grande é esse mistério, porém me refiro a Cristo e a igreja. Então está falando de igreja. Agora vamos ver, né, quem é essa mulher igreja. Apocalipse 12, 3, o dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres, ele persegue essa mulher, que é Maria, mas também está se falando da igreja. Apocalipse 12, 4, perseguiu a mulher, querendo matar o filho, né? Está falando de Jesus Cristo novamente. 12, 7, 8, batalha no céu. Jesus vence essa batalha e o diabo é lançado na terra. O versículo 8, nem mais o seu lugar se achou no céu. Apocalipse 12, 9, o dragão foi precipitado na terra. Então nós vemos isso acontecer, o dragão ser precipitado na terra, e aí acabou para ele, não tem mais lugar no céu. Apocalipse 12, versículo 10 e 11, 12, a salvação é chegada na terra, que é Jesus Cristo, morreu e ressuscitou. O povo é batizado pelo Espírito Santo, o povo conhece a palavra, o mundo conhece a palavra. Apocalipse 12, versículo 13, dá a entender que o diabo, até Jesus, ele tinha acesso para acusar o povo dos seus erros. De Jesus para frente acabou o acesso no céu. Agora é a igreja e a palavra e o Espírito Santo. Agora quem tem acesso ao céu é a igreja que ora, que estuda a palavra, jejua, vigia, cala o diabo. Por isso, Apocalipse 12, 3, o dragão persegue a mulher. 12, 14, a mulher ganha asas de águia e voa para o deserto, fora da vista da serpente. O deserto de Jesus foi fora da cidade de Jerusalém. O deserto de Moisés foi deserto mesmo. Serve para exemplo, né? Está escrito em Hebreus capítulo 9. O deserto da igreja é jejum, Mateus 4, 2, João 4, 34. Apocalipse 12, 16, a terra abriu a boca e tragou o rio. Deus fez cessar a perseguição. Herodes morre, Mateus 2, né? Perseguição à igreja, Herodes comido de bicho, Atos capítulo 12, versículo 23, nós vemos isso aqui, a perseguição à igreja, a igreja sai pelo mundo, pregando o evangelho, falando do amor de Jesus Cristo, né? Isso é importante. Agora, quando nós vemos aqui, na época que Jesus foi morto, nos anos 64 a 70 depois de Cristo, a destruição do templo de Salomão, profetizado por Daniel. Daniel 9, versículo 26, diz que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. A morte dos apóstolos em Roma, a história da igreja, a Santa Inquisição criada pelo Papa Gregório IX. No ano de 1231, a Igreja Católica considerava seitas religiosos cátaros, os valdenses, os husitas, de onde surgiram homens abençoados como John Hus. Este povo fazia tradução da Bíblia do hebraico para o francês. Este povo foram mortos porque traduzia a Bíblia e era acusado como herege pela Igreja Católica Romana. Vejamos este mistério da mulher, né? João vê uma mulher assentada sobre uma besta no deserto, cheia de nome de blasfêmia. Deserto também é um sentido figurado, lugar sem Deus, coração vazio, ausência de Deus. Besta também é sentido figurado. Besta é a doutrina,
da mulher, de homem que foge dos ensinamentos da palavra de Deus, que se refere a um sistema de uma concordata de 7 cabeças, e esses 7 cabeças têm 2 sentidos. Está falando de 7 colinas ou de 7 montes, que é a geografia de Roma, e também de 7 reis, que é os 7 papas que dirigiam o Vaticano desde 1929 até hoje. Aqui no 17:3, o assentado tem um sentido de confiança, tipo, eu confio no que a mulher besta está ensinando e não procuro examinar as escrituras, como a igreja de Bereia fez, Atos 17:10, 11. Paulo aconselha Timóteo 4, 1 Timóteo 4, versículo 15 e 16, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado da doutrina. Jesus diz para nós examinar as escrituras. O livro de Apocalipse, Jesus manda nós ler Apocalipse. Eu te direi o mistério. Isto é estudar, compreender o conteúdo, em oração, perguntando ao Senhor o que é isso, o que quer dizer aquilo. O Senhor nos esclarecerá. Aqui começamos a entender o mistério da mulher. O anjo disse: eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás. Eu pergunto: que mistério é esse? Que mulher é essa? O mistério é que essa mulher que a besta está trazendo se refere a uma igreja e não a uma mulher comum. A besta é os seus líderes com os seus ensinamentos fora dos ensinamentos da palavra de Deus. É uma igreja no sentido espiritual, de onde vêm os ensinamentos que conduz o ser humano a um ser supremo. Isso digno de adoração, e isto é uma blasfêmia. Só Jesus é digno de adoração. João 14:6, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Apocalipse 17:7 também diz que a besta está trazendo a mulher, isto é, sistema religioso está conduzindo, está dirigindo a igreja. Em Efésios 5:23, como nós já lemos, né? E mulher besta, tudo está se tratando da igreja em um corpo de líderes que tem por nome Papa e 7 cabeças e 10 chifres. E esta assentada sobre 7 montes, os 7 ou 7 colinas, que faz parte da geografia do país de Roma. Podemos ver isso no Google, as 7 montes: Capitólio, Monte Capitólio, né? Palatino, Monte Célio, Quirinale, Aventino, o Esquilino, e o do Vaticano fica do outro lado do rio Tibre. Apocalipse 17:10, 9 e 10, está falando desses 7 montes, desses 7 reis. Agora já dá para entender quem é essa mulher que o livro de Apocalipse está falando. Agora vamos entender onde esta mulher está assentada. Apocalipse 17:3, mulher está assentada sobre uma besta em um deserto. O deserto, como nós já vemos, é uma linguagem figurada, mas também se trata de povos, nações, multidões, língua que a mulher está assentada. Essas nações estão sendo influenciadas por esta mulher besta. Apocalipse 17:15, todos no mesmo sentido, sem Deus, longe da palavra. O mundo sem Deus é um deserto, é um vazio total, uma alegria falsa. Agora veja que o lugar onde a prostituta está assentada também é figurado. Apocalipse 17:11 diz: na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Vamos meditar um pouquinho neste versículo. Praça da grande cidade, praça de São Pedro, de onde é dado os anúncios de tudo que acontece no Vaticano para o mundo. Cidade espiritual, está falando de gente, de pessoa que moram ali, que se reúne ali com uma intenção, e essa intenção foi Deus que a colocou em seus corações. Apocalipse 17:13. Por isso nós precisamos vigiar e orar. Apocalipse 17:17, 7 cabeças com a mesma ideia. Se chama Sodoma e Egito, isto é, concorda, apoia, abraça tudo que as pessoas de Sodoma e Gomorra praticavam, e também as idolatrias do Egito. Veja, Romanos
ou estude Romanos capítulo 1, versículo 28 a 32, né, que vai falar exatamente isto, né, que a gente até precisava de ler. Romanos 28, Romanos capítulo 1, versículo, eu vou ler o 32, os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também as consentem aos que fazem, né? É o que eu acabei de ler aqui, né? Abraça, junta, acolhe, né? Vive aquilo junto. Espiritualmente, essa palavra espiritualmente para Sodoma e Egito significa carnal, mundano, profano, irreverente, como igreja insensível a Deus e a sua palavra, a Bíblia, onde o seu Senhor foi crucificado. Isto é, o Senhor deles. Pedro foi colocado como primeiro papa, para dar ênfase em Mateus 16, versículos 18 e 19. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Versículo 18, e darei a chave do reino do céu. Né? Isso eles querem que o Pedro seja o primeiro líder da igreja deles. Só porque o assunto aqui, né, sobre essa pedra, Jesus está falando, a pedra é Jesus Cristo, a pedra angular, e não Pedro. A palavra Pedro significa pedra, mas não está falando de Pedro. Né? Então vamos, tem algumas traduções que diz, onde o meu Senhor, no original hebraico, é onde o seu Senhor está falando, é da morte de Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo na praça dessa grande cidade, dizendo que não era digno de ser morto como o seu Senhor foi morto. E Jesus foi crucificado num monte chamado Gólgota. Mateus 27, 33, João 19, 17, este aqui não fazendo da morte de Pedro, não desfazendo da morte de Pedro, porque serviu de testemunho para a igreja, e preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, 15. Foi na praça dessa grande cidade chamada Sodoma e Egito que a igreja do Senhor foi martirizada, e Jerusalém nunca foi chamada por Deus por este nome, sempre foi chamada de Cidade Santa, Cidade do Grande Rei, Cidade de Davi, Sião. Essa cidade aqui no livro do Apocalipse tem vários nomes, Apocalipse 17, 3, e viu uma mulher assentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia. Apocalipse 11, versículo 8, é chamada de Sodoma e Egito, né? Apocalipse 16, 19, cidade das nações. 16, 19, grande Babilônia. 17, 1, grande prostituta. 17, 5, grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra. 18, 10, aquela forte cidade. Todos esses nomes é dado a essa cidade. Está falando de Roma, onde o Vaticano está situado ou assentado. Apocalipse 17, 9 diz, as 7 cabeças são 7 montes. E esses 7 montes aqui está fazendo menção de onde a mulher igreja está localizada ou assentada. Apocalipse 17, 10 conta a história do Vaticano desde o primeiro Papa, no país do Vaticano, em 11 de 2 de 1929. Papa Pio XI, do Tratado de Latrão, ou Tratado de Santa Sé, tratado feito entre o Reino da Itália e a Santa Sé, ratificado em 11 de fevereiro de 1929, dando fim à questão romana, iniciando o reinado da besta de 7 cabeças, e consiste em 3 documentos. O primeiro documento, um conhecimento total da soberania da Santa Sé no Estado do Vaticano. Segundo documento, concordata regulando a religião católica no país de Roma. Terceiro documento, reivindicação da Santa Sé por suas perdas territoriais, terra que o rei Pepino Breve tinha conquistado dos lombardos e doado à igreja romana nos anos 754. Agora se transforma no país ou o Estado do Vaticano, os estados pontifícios. A condenação da grande prostituta. Apocalipse 17, 1 diz, venho mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. Eu pergunto, qual a condenação? Quando lemos o capítulo 17, não encontramos condenação desta grande prostituta, mas está mostrando o porquê ela vai ser condenada. Vejamos o porquê da condenação. 17, 2. Porque ela prostituiu com os reis de toda a terra. 17, 2. Os habitantes de toda a terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Ela
conseguiu influenciar todas as nações. Vinho é o mesmo que envolvimento. Gálatas 5:9 diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, e toda a terra está envolvida, embriagada com esse ensinamento, ou com esse vinho. Também vinho é um ensinamento que envolve e leva a raça humana a blasfemar do nome de Deus e do tabernáculo e dos que habitam no céu. Apocalipse 13:6. Apocalipse 17:4, a mulher está vestida, é o mesmo que está protegida, envolvida, enrolada com as riquezas deste mundo. Veja que a mulher ou igreja tem na mão é um cálice de ouro. O cálice Jesus usou somente na ceia no dia da Páscoa, Mateus 26:27. Agora veja que este cálice que está na mão da mulher vestida de púrpura, ele está cheio das abominações da imundícia da sua prostituição. Apocalipse 17:5, na sua testa estava escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra. Apocalipse 17:3, cheia de nome de blasfêmia. Veja que só o Papa possui muitos nomes. Primeiro, o nome de nascimento, Papa, nome dado pelo sistema de governo do Estado do Vaticano. Terceiro, o soberano do Vaticano. Francisco, nome escolhido por ele para servir de exemplo para ele, também é chamado de Vossa Santidade. Apocalipse 17:4, a igreja, isto é, o templo está enfeitado, adornado, ornamentada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Eu pergunto, será que precisamos ir no Vaticano para ver essas benfeitorias? Adentrar na Capela Sistina, na Capela de Michelangelo, na Capela de São Pedro? Eu digo, claro que não. É só chegar em Ouro Preto, São João del Rei, Capela de Santo Antônio em Tiradentes, Capela de São Francisco no Pelourinho em Salvador. Está aí o porquê da condenação da grande prostituta. Só se preocupa com seu bem-estar, com as coisas dessa terra, as riquezas deste mundo. E Jesus, João disse em 1 João 2,15, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Agora eu pergunto, vem um reino, invade Jerusalém, mata o príncipe da paz, que é Jesus, e nos anos 70 depois de Cristo, entra em Jerusalém, destrói o templo e o santuário, e com certeza levaram para Roma todos os utensílios da casa do Senhor. Acredito que até a Arca da Aliança levaram para Roma. Mataram todos os apóstolos na praça de São Pedro. A igreja era devorada por leões e servia de espetáculo para os imperadores do Coliseu. Pergunto eu, o que vai acontecer com este povo? Ficarão impunes? Eu acredito que não, pois nos dias dos dois papas juntos haverá uma destruição de Roma. O mundo inteiro verá isso acontecer por causa das câmeras e da internet, pois o livro em vários lugares fala de um grande terremoto. Apocalipse 16, 19 e 20, Apocalipse 6, versículo 12, Apocalipse 11, 13 e Apocalipse 10, verso 7, fala que é antes de soar a sétima trombeta. Acontecerá esse segredo de Deus que eu, João Campos, acredito que é este grande terremoto que acontece nos dias dos dois papas. Por que nos dias dos dois papas? Vamos ver Apocalipse capítulo 17, no versículo de número 8. Se você tem a sua Bíblia, vamos estudar esses dois versículos. O versículo de número 8, Apocalipse 17, que diz assim: a besta que viste foi e já não é. Está falando de quem? Está falando de Bento XVI. Bento XVI foi Papa de 2005 até 2013. A besta que viste foi e já não é. Ele era Papa e agora não é. E há de subir do abismo. Quem vai subir do abismo? O Papa Francisco, Quando nós lemos Salmo capítulo 106, versículo 9, nós encontramos uma colocação do Senhor fazendo a comparação do grande oceano Atlântico, do oceano do Mar Vermelho com um grande abismo. Diz assim: repreendeu o Mar Vermelho e este secou e fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Agora essa besta aqui do Apocalipse capítulo 17, verso 8, e há de subir do abismo. Se vai subir do abismo, é porque está embaixo e lá vai para cima. Então está
aqui em Argentina e vai atravessar o grande Oceano Atlântico e vai tomar posse em Roma. Está subindo do abismo. O Oceano Atlântico é o grande abismo. Aí o versículo continua: e irá a perdição. A perdição é perder tudo. E o versículo continua: e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é. O povo ficou admirado com a colocação do Papa Bento XVI em renunciar. Isso gerou uma repercussão grande no mundo todo. Como que pode um homem renunciar a um cargo que Deus deu para ele? E agora veja, ficaram mais que virá. O povo ficou muito mais atordoado ainda quando ficou sabendo que a besta que entrou no lugar do Francisco, do Bento XVI, era do Novo Mundo. Mas que virá, o povo ficou, como que pode? Nunca houve um Papa no Estado do Vaticano, a não ser um Papa europeu. O povo ficou admirado quando isso aconteceu, mas que virá. Agora veja o versículo de número 11, a besta que era e já não é Bento XVI, é ela também o oitavo, é Bento XVI. Por que ela também o oitavo? Porque ele era o sexto. Entrou o sétimo, que é o Francisco, ele passou a ser o oitavo. E é do sete. Por que ele era do sete? Porque ele faz parte do corpo, ele é do sexto. E vai à perdição. Ir à perdição, novamente, é acabar com tudo. É destruição total. E Roma será subvertida com esse grande terremoto. Apocalipse 16, versículo de número 19. Diz assim: e a grande cidade fendeu-se em três partes, e a cidade das nações, que é a grande Babilônia, se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Deus está irado com ela. Por quê que Deus está irado com ela? Porque ela matou o Senhor Jesus. Quem matou? Pilatos. Mas quem entregou? Foi os judeus, foi o sacerdote. Mas João 19:11 diz que maior culpa tem aqueles que o entregaram, que levaram até ela, e ele fez jus disso. Agora veja, se ele está irado, o versículo de número 20, e toda a ilha fugiu e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de um talento. Isso vai acontecer quando? No dias dos dois papas, porque está escrito, assim como eu acredito, Mas para completar, o capítulo 18, versos 4 diz: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. É o que estou acabando de falar. Abandona, vem para Cristo, abandona a religião, abandona este lugar aí também, porque este lugar vai haver um terremoto. Tem esses dois sentidos. O versículo 5, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus lembrou das iniquidades dela. Deus lembrou da iniquidade de Sodoma e Gomorra. Também lembra dessa iniquidade da grande Babilônia, que é a mãe das prostituições. Se você gostou do vídeo, compartilha para que possa chegar até os papas, para que eles possam ver isto. Se caso eles aceitarem a Cristo como Salvador, com certeza isso não acontecerá com Roma. Mas se não aceitar, acontecerá sim, em nome de Jesus, porque Bento XVI abandonou só o Vaticano, não, abandonou só o segmento de Papa, mas não abandonou o Vaticano. Ele abandonou a batina, mas não abandonou o Vaticano. Se ele aceitar Jesus como Salvador, então essa palavra não vale para a Igreja Católica. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.